Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Felicíssimo aqui, dando continuidade às sugestões para a elaboração de um artigo, de um TCC, né? Especificamente aqui a ideia é para a elaboração do TCC. Então deixando claro mais uma vez que são sugestões, tá? Cada um pode escolher a melhor maneira de fazer, verifiquem livros de metodologia, verifiquem trabalhos anteriores na instituição de ensino que você está desenvolvendo, conversem com os professores de vocês, tá? Essa é a melhor maneira de fazer, mas são alguns pontos que eu posso passar aqui para vocês com esse intuito já de facilitar. Até os vídeos anteriores eu comentei sobre a estruturação do texto, né? As principais seções, a principal função, né, da pesquisa científica, que é justamente você tem que ter o atendimento a um problema de pesquisa, a ter resultados, a fazer com que essa informação seja divulgada. Então tudo isso daí está dentro do que vocês estão fazendo, ou seja, da elaboração do TCC. Em alguns casos, que acredito que seja a maioria, vocês vão ter que apresentar esse texto, vocês vão ter que fazer uma apresentação da sua pesquisa. Então esse vídeo agora vai abordar esses pontos, tá? Da apresentação do TCC. Qual é a ideia aqui? Vocês já terminaram o texto, tá? Já teve o ok do orientador, vocês já fizeram a revisão do texto, já verificaram normas, padronizações, verificaram o idioma, está tudo resolvido, está tudo bonitinho? Ok. Então, a gente parte para a elaboração da apresentação. Primeiro passo é você verificar quanto tempo que você vai ter para apresentar. A maioria dos casos você vai ter aí entre 10 e 20 minutos. Alguns casos pode ter mais, pode ser 40 minutos, mas via de regra são entre 10 e 20 minutos que você vai ter de apresentação. Então procure utilizar esse tempo da melhor forma possível. Como você pode fazer isso da melhor forma possível? Definindo as sessões. Quais são as sessões importantes para você colocar na sua apresentação? Geralmente, o que é interessante você explicar? A motivação, a contextualização para você chegar na sua pesquisa, deixar bem claro, durante o contexto dessa parte, que pode ser muito bem retirado da introdução da pesquisa, você tem que deixar claro, tá? De repente montando até slides específicos para isso, com o problema de pesquisa, objetivo, justificativa, relevância, na sequência, fazer o levantamento de autores. Então você pode pegar dentro do referencial teórico ou da revisão de literatura, apresentar autores que ou você utilizou para definição de conceitos, como também de resultados de pesquisa, tá? Então vocês podem utilizar essas informações na apresentação. Coloca, eu estou utilizando o autor tal e tal por causa disso, disso e disso. Estou utilizando a autora tal por causa disso, disso e disso. Então vocês podem utilizar essa parte também na apresentação. O que mais você pode colocar? Logicamente, o filé mignon da sua pesquisa, que são os resultados. Então procure dar um destaque maior para essa parte de resultados. E ao final, antes de colocar os resultados, você explica a metodologia, como os dados foram coletados e por aí vai. E após os resultados, faça o chamado fechamento da apresentação, que é o quê? Basicamente a sessão de considerações finais. Evidencia, né, os pontos que você achou interessante, o que você conclui da sua pesquisa e, por fim, as referências. E essas referências você só vai colocar do que de fato você citou no seu slide. Não é para colocar todas as referências que estão no seu texto. É para você colocar apenas as que apareceram nas apresentações, tá? Então isso tem que ficar claro para vocês. E procure ser o mais sucinto possível. Nada de slide com muito texto. Procure também verificar onde que você vai apresentar. Se vai ter projetor, se não vai ter, porque isso daí às vezes pode complicar. A dica é sempre ter uma versão impressa, tá, da sua apresentação, porque um dia, sei lá, que vai na hora que você vai apresentar, faltou luz, o que for, né? Então você tem sempre isso daí, ficar precavido, tá? Então basicamente esses são os principais pontos para você verificar. Tempo que você vai ter, definição de quais sessões você vai dar destaque, tá? E as referências que você vai colocar na sua apresentação. E tenha cuidado também com figuras e quadros, tá? Porque eu vejo muitas vezes o pessoal colocando figuras e quadros que ficam ilegíveis quando você está apresentando. Tenha muito também cuidado com a fonte, com a letra, né? Não colocar uma fonte muito pequena. Coloque uma fonte que seja confortável para a pessoa que estiver de longe conseguir ler a sua apresentação, ou então entender o que você está dizendo, tá bom? Então, outro ponto importante, ser mais objetivo possível. Porque como você vai ter limitação do tempo, você tem que ser objetivo, tem que deixar claro o que você está apresentando. E se você for fazer uma apresentação em banca, os professores já estão com o texto que você desenvolveu. Então, é mais para você deixar claro, para você ter o raciocínio da sua pesquisa. Então, evite colocar muito texto
nas apresentações, principalmente muito texto com letra pequena, tá? Isso aí é péssimo, tá? Causa uma péssima impressão. É lógico que quando você realmente precisa do texto para embasar, você pode, dependendo, novamente, de quais forem os procedimentos da substituição, você, como eu falei, você pode pegar informações mais detalhadas e levar impressa. Você deixa no slide o fundamental e você vai recorrendo à parte impressa para comentar mais, tá? Então, pensem sempre no lado do outro. Você gostaria de ficar assistindo uma apresentação que tivesse muito texto, com uma letra bem pequenininha? Acredito que não, né? Seria desconfortável. Então procure fazer uma apresentação que seja agradável também para você. Não simplesmente colocar uma quantidade de texto, porque como eu falei, se for em banca, o texto já vai estar na mão dos professores que estão te avaliando, tá bom? Então seja o mais objetivo possível. E aquilo também, reforçando o que eu já comentei, se for usar figuras, quadros, tabelas, não esqueça de citar fonte e inclua apenas se ficar de fácil visualização. Muitas vezes eu vejo tabelas gigantescas num slide que você não consegue ler nada do que está ali dentro. Então muitas vezes é interessante você corta aquela tabela em 3, 4 partes e apresenta cada uma num slide. Como eu falei, você tem que sempre considerar que você pode estar numa sala que as pessoas ficam longe, para que a última pessoa lá da fileira de trás consiga ler, consiga visualizar o trabalho. E procure sempre colocar, se for fazer parte de tabelas, né, e quadro, preencher no próprio slide. Em vez de ficar recortando foto e colocar, tenta fazer uma nova tabela, um novo quadro e colocar ali. E também, se for colocar um gráfico, procure colocar as legendas para que a pessoa possa verificar. Ou então comente sobre as legendas, tá? Eu vejo pessoas jogarem figura e quadro e não comentarem muito. Então, por que aquilo ali é importante de estar ali, tá sendo apresentado? A fonte também é importante. Se foi uma coisa elaborada por você, são dados da pesquisa, coloca dados da pesquisa, elaborado pelo autor. Ou se for de algum dado, eu peguei essas informações do IBGE, coloca lá, IBGE, o ano. Tá? É sempre importante citar a fonte, que senão dá a entender que, tipo, poxa, você está pegando essa informação e foi você que fez, cria essa dúvida. Ah, não fui eu que fiz, não. Eu peguei essa figura, esse quadro, essa tabela em outro lugar, tá? Uma pequena definição rápida, tá? Desses 3 termos. Quando você usa figura? Figura é qualquer ilustração. Por exemplo, você vai pegar um gráfico, um organograma, por exemplo, isso é entendido como figura. Quadro. Quadro é quando você fecha todas as bordas de uma tabela e você vai colocar essencialmente texto, tá? Informações qualitativas. Aí você pode chamar de quadro. E tabelas são informações oriundas de estatística, tá? De dados quantitativos. E as tabelas, elas têm as laterais abertas. É como se fosse um quadro, só que com as laterais abertas. Então procure sempre atentar para isso, tá? Quando usar um quadro, quando usar uma figura, quando usar uma tabela. E procure deixar o mais legível possível. Beleza, pessoal? E assim como a gente faz no texto, a mesma coisa tem que ser feita na apresentação, tá? Revise a escrita, se for o caso, para você ter um controle, coloca a numeração no slide, para você saber pelo tempo como é que você está de apresentação, se falta muito, se falta pouco. Animações também pode ser legal visualmente colocar, mas evita excesso, tá? Evita colocar animação em todo o slide, tá? Isso aí às vezes pode incomodar e distrair quem está assistindo a sua apresentação, tá? Como eu já falei aqui, ó, tamanho da fonte, né, a letra, coloca um tamanho adequado, nada de uma fonte muito pequenininha, uma fonte também muito grande, que não fique difícil a letra. Utilize muito contraste, tá? Ou seja, o fundo utilizado, ele tem que ter um bom contraste com a letra. Então, via de regra, para não errar, é fundo branco, letra preta, tá? Isso aí não vai atrapalhar em nada. Vai facilitar, porque geralmente você vai projetar isso numa tela branca, né? Numa parede branca, num projetor que tem aquela tela branca. Então, você já usando o fundo branco e uma letra preta dá um bom contraste. Às vezes eu vejo combinações que você não consegue ler, né? Às vezes bota um fundo verde bem claro e uma letra azul claro, você não consegue ler nada do que está ali, tá? Então procure ter esse cuidado também, de verificar se o seu slide está sendo muito bem legível, se a sua apresentação está sendo de fácil leitura para quem estiver assistindo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau!